Boa noite, então, a todos. Vamos ler aqui o capítulo 23 do livro Pão Nosso, Não é de Todos. Vou ler aqui do meu livrinho. Aproveitei, fui lá, peguei. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Essa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem do cristianismo será exibida por qualquer pessoa, todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram pela adquirir. Então, não é de todos, nessa mensagem, né, que Paulo fala aqui, né, escreve aos Tessalonicenses e Emmanuel discorre, reforça muito sobre a questão da fé. Né? Primeiramente, ele vai dizendo que, pedindo que eles ficassem muito atentos ao trabalho do Senhor, porque homens maus e dissolutos, né, tomando cuidado com esses perigos que poderiam vir dessas pessoas, porque nem a fé não é de todos, ou seja, dentro de uma escola religiosa, é importante estar atento, porque existem várias gradações, né? Então, tem aqueles que têm uma fé mais fortalecida, tem aqueles que ainda estão buscando, ainda estão no conhecimento para desenvolver a fé, e tem aqueles que também não se interessam tanto pela fé, de desenvolver a própria fé como deveria. Né? Então, que precisava estar atento, porque aqueles que não têm fé, que estão no trabalho do cristianizante, como diz, podem causar determinados prejuízos. E aí ele vai dizendo que a fé é patrimônio de poucas pessoas, e ele destaca aqui, né? A fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios para instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Então, a fé é uma construção e exige mudança, exige sacrifícios, né? Que tudo aquilo que a gente está fazendo deve ter uma característica mais santificante, que deve ser como se fosse uma oferta realmente para Deus, né? As nossas atitudes. Então, e também sacrifício pode ser também interpretado aqui como
realmente renúncias, como um esforço que é necessário. Então, a conquista da fé, ela não é simplória, não é simples, não. Precisa realmente que a gente se empenhe nela. E aqueles que têm a fé, né, no coração, sim, esse é fiel, é mais fiel ao trabalho do que aqueles que ainda estão ainda precipitados, aqueles que ainda estão ainda incipientes em questão da fé, né? E ao final aqui, ele fala do admitir a verdade, procurar e acreditar nela, são atitude de todos. Então, o conhecimento da doutrina, do trabalho, da verdade, da lei de Deus, né? Isso aí, nós podemos fazer isso. Mas reter a fé, agora, tirar esses ensinamentos e transformá-lo nele, né? Realmente numa crença interna, né? Não uma crença cega, mas uma crença raciocinada pelo conhecimento e vivida nos momentos da nossa vida, ele diz que aí é diferente, porque não é para todos, né? E esses que têm, certamente, eles trabalharam muito para desenvolver a fé dentro dos próprios corações. É esse aí o meu entendimento da mensagem de hoje, da importância da fé e dos cuidados que a gente deve ter quando estiver no trabalho, para que a gente, primeiro, estabeleça no nosso coração a fé, sincera, legítima, e também que a gente possa estar sempre atento com relação àqueles que ainda não desenvolveram a fé necessária para manter a seriedade no trabalho. Tá bom. Obrigada, Jorge. Então, vamos agora todos nós unir os nossos pensamentos. Eu sempre lembro, né, para a gente pensar nas pessoas que a gente gostaria de beneficiar com a prece, mas pensar com convicção, com a certeza de que elas serão atendidas de acordo com as necessidades de cada um, tá? Então, vamos envolver a nossa pátria, o nosso Brasil, pátria do Evangelho, né? Tá bom. Então, vamos orar. Querido Mestre Jesus, aqui estamos nós, Senhor, naquele esforço de nos tornarmos seus verdadeiros seguidores, vivendo os seus ensinamentos em todos os momentos de nossas vidas. E aqui estamos nós, Senhor, em busca de aprendizado, de encontro feliz com aqueles amigos queridos que velam por nós, que nos inspiram em seu nome. Nós agradecemos do fundo de nossos corações por tudo que recebemos, Senhor, pelas oportunidades que nos são oferecidas. Agradecemos porque sabemos, Senhor, que conforme o Senhor nos prometeu, que aqui que estamos reunidos, mais de 2, o Senhor estará aqui conosco, acompanhando-nos, inspirando-nos, fortalecendo-nos à vontade. Muito obrigada, Senhor. Nós rogamos por todos aqueles que se encontram em nossas mentes, em nossas memórias. Pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem a ação da guerra, das guerras fratricidas que acontecem no nosso planeta, por aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, nas ruas, nos lares. Rogamos por aqueles que estão distanciados das suas lições, do seu amor, Senhor. Nós pedimos pela nossa terra, nosso planeta, que nós possamos, todos nós, com o nosso esforço de melhora, de crescimento, ajudar a melhorar a condição deste planeta que o Senhor nos ofertou, Senhor. Nós agradecemos de coração e rogamos também, mais uma vez, a seu amparo, a sua inspiração,
para João Luiz, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, mestre amado. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Tá bom, gente. Então, hoje quem vai fazer o estudo é o irmão mais velho, João Luiz. Tá, João Luiz, a palavra é sua, tá? Tá sim, Vera. Muito boa noite a você, Vera, a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, reunidos, mais uma vez, né? Para falarmos da doutrina espírita. Hoje um assunto muito caro mesmo, ou pelo menos deveria ser muito caro para todos nós, né? Um assunto que é a salvação, né? Fora da caridade não há salvação. Mas esse não é o título. O título é a caridade material e a caridade moral. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. Né? Não saiba a vossa mão esquerda. A gente, ao longo de todos esses anos, tem refletido muito, né, sobre a nossa conduta, o que nós temos feito para nossa própria evolução, né? Sabemos nós, como espíritas, e alguns decorados, que a questão 132 deixa claro a questão da perfeição, né? A questão do objetivo da encarnação. E é com isso que nós devemos sempre nos lembrar, né? O que nós estamos fazendo aqui na Terra, por que motivo nós estamos aqui. E a caridade, definitivamente, é o caminho para essa salvação, né? Daí Kardec ter formulado essa frase, fora da caridade, salvação. Bom, nós vamos começar, então, fazendo a leitura do texto que nos cabe para essa noite, e não sem antes nos colocarmos a respeito das obras, né, que vamos fazer referência. Provavelmente não há nada que eu vá falar aqui que não seja absolutamente, rigorosamente dos livros, a não ser que seja um erro meu, né? Se for um erro meu, eu já lhes antecipadamente peço desculpas, mas apenas irei repetir aquilo que está nos livros, no Pentateuco, e especialmente nesses dois livros, o Livro dos Espíritos, Kardec e Alain, Princípios da Doutrina Espírita, tradução de Guilherme Ribeiro, da edição de 18/4/1857, 80ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1998. E também de Kardec e Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da edição de abril de 1864, 129ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 04/2009. E mais uma obra adicional, O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, 4ª edição, Salvador, Bahia, Centro Espírita Caminho da Redenção, 1989. Essas três obras vão nortear, primeiramente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nosso texto, depois o Livro dos Espíritos, com algumas perguntas, enfim, e a gente vai complementando com passagens desses três livros, tá bom? A caridade material e a caridade moral, então. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Aqui eu vou me permitir fazer um pouquinho diferente do que eu já fiz por aqui, e vamos assistir um vídeo. Eu queria... estou com um computador diferente, nunca usei para fazer isso, e vou pedir a vocês para me dizerem se vocês estão escutando, senão vou ter que tomar outra providência aqui, tá? Técnica, apenas. Então, deixa eu colocar aqui, então, o vídeo. Esse vídeo é muito emocionante para mim, ele retrata bem
essas duas frases iniciais, essa frase inicial do nosso texto de hoje, e a gente vai dar prosseguimento, então. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Quais são os preceitos? Amar ao próximo e fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. Né? Então, o que seria essa moral? Né? A questão 629 do Livro dos Espíritos, nós temos a resposta. E é importante entender como que se dá esse processo todo, né? É importante saber como se fosse uma história. Essa é a visão, né, didática que eu tenho de como a gente consegue construir isso. Então, que definição? Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nos dois preceitos. Então, a gente tem que saber o que é moral. Então, vamos saber. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, repara, o cumprimento da lei de Deus é quando nós fazemos o bem a tudo faz pelo bem e a todos. Esse é o cumprimento da lei de Deus. A observância da lei de Deus é a moral. Ora, então, procede. Toda a moral se acha encerradas nesses dois preceitos. Para fazer esse cumprimento da lei, nós precisamos amar ao próximo, nós precisamos, ao mesmo tempo, fazer a eles, os próximos, que somos nós todos que vivemos juntos, né? O mesmo que gostaríamos que fizessem conosco. Obviamente, nós já sabemos isso, mas é sempre bom a gente reforçar e a gente estudar e a gente relembrar essas coisas. Porque ao relembrarmos essas coisas, nós sempre vamos sendo tocados por essa, vamos dizer assim, por essa sintonia, que é, na verdade, o nosso objetivo. Nosso objetivo é transformar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Aproximá-los de Deus. Esse é o nosso objetivo na encarnação. E a gente vai chegar lá em vários momentos a respeito disso. Não poderíamos ter a caridade material, pura e simplesmente resolvendo todos os problemas. Também temos a caridade moral. E é essa que não vai ser de muita valia no final, quando estivermos nós contra nós mesmos. Né? Se fossem observados os preceitos, amar ao próximo e a fazer o que gostaríamos que fizessem conosco, nesse mundo, todos seríamos felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Diria ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais verias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Há muita gente que pensa que se nós fizéssemos leis de toda a sorte, nós então, e nós obrigássemos as pessoas a cumprir, que nós resolveríamos o problema. Não resolvemos. Há quem diga que se nós agíssemos retribuindo o mal com o mal, que nós não deixássemos passar qualquer injustiça, que assim nós conseguiríamos efetivamente fazer com que o mundo fosse melhor. Né? Nós separaríamos o joio do trigo, nós separaríamos as ovelhas dos lobos. Né? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Por mais leis que criemos, nós não resolvemos os problemas de toda a sorte. Eu não vou entrar no mérito para evitar qualquer dificuldade. Mas nós estamos sempre criando leis, e não pode isso, não pode aquilo outro. E é óbvio que as leis são importantes, né? Que fique claro. Mas nós não vamos resolver o problema em definitivo se nós fizermos isso. Nós só vamos resolver o problema em definitivo se nós nos amarmos, se nós fizermos como Jesus fez conosco.
E aí sim nós seremos reconhecidos como seus discípulos, por muito nos amarmos. Esse é o ponto, essa é a questão. E o caminho para isso é a caridade. Então, vamos lá. Parábola do mal rico. Eu procurei nesse estudo juntar as consistências da doutrina espírita, que eu chamo, né? É o meu jeito. A consistência, tudo que a gente vai falando, vai se acoplando, vai se relembrando, vai se reforçando, de maneira que nós não encontramos, e isso é uma visão que eu tenho, e espero que seja de todos, não encontramos inconsistências. É sempre convergindo para o mesmo ponto, nunca em contradição. Na parábola do homem do mal rico, extraída uma parte dela, havia um homem também do Evangelho segundo o Espiritismo, havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlcera, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando eu li o Evangelho, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Lembrei imediatamente da parábola do mal rico, justamente nessa parte em que as migalhas alimentariam Lázaro. E aí a parábola prossegue. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. E aí, eu trouxe para o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Usa, mas não abusa dos bens que lhe foram concedidos, que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito, né? Isso é um dos parágrafos do homem de bem. Um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Notem que os bens nos são dados, né? Nós vamos ter que prestar contas deles. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Nós precisamos refletir sobre o que temos, porque se nós temos uma inteligência acima daqueles que nos rodeiam, nós vamos precisar distribuir essa inteligência em conhecimento. Se nós temos o próprio conhecimento, né? Às vezes a pessoa nem é tão inteligente, mas ela estuda tanto que ela tem muito conhecimento e ela precisa dividir esse conhecimento. É um bem que lhe foi dado. A mesma coisa, e aí é mais fácil para a riqueza, né? Por que é mais fácil para a riqueza? Porque a gente usualmente associa a caridade, associa que nós devemos compartilhar sempre aquilo que nos sobra. Essa é a ideia usual que nós temos, né? Então, se nós temos tem muita gente que diz, não, quando eu tiver dinheiro, né, eu vou fazer uma obra de caridade. Mas lembrando que uma obra de caridade pode ser simplesmente ouvir uma pessoa falar, e isso não custa dinheiro nenhum. Simplesmente ouvir aquela pessoa
que ninguém gosta de ouvir, porque ela realmente repete muitos assuntos aqui, nos dá enfado, etc. Só isso, só esse silêncio já é caridade. Tá? Nós podemos também lembrar da caridade de uma prece. Quando nós fazemos uma prece, é uma caridade para aqueles a quem nós amamos ou não amamos. Também pode ser. Lembra? Nós temos as ovelhas e temos o lobo. Né? Os lobos são todos filhos de Deus. Ninguém pode estar apartado disso. Tem uma passagem lá no Paulo Estevão que retrata isso claramente, quando Paulo, não tendo ninguém a quem recorrer, vai para a casa do caminho. E aí ele é recebido na porta, não os deixam entrar, e aí inicia-se um debate a respeito do que fazer com Paulo. Tá? Para nós não nos alongarmos muito, dada a paixão, né, por essa história, simplesmente a resposta de Pedro a tudo aquilo é que o lobo não poderia. Vamos fazer o quê? Matar o lobo? Não podemos fazer isso. Nós temos que receber. E aí traça um plano através de Bartolomeu, de Barnabé, para que ele possa ser trazido à casa do caminho, e aí ele é bem recebido, enfim, conhece onde Estevão esteve, e por aí vai. Né? Bom, então vamos prosseguir no nosso texto aqui. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos. Notem o vermelho de um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Essa é a autora desse texto. E agora nós vamos falar de Bezerra. Bezerra de Menezes, o médico das almas. Esse texto foi extraído lá do Semeador de Estrelas, já citado lá para fins de direitos autorais. No capítulo 18, a minha maior felicidade, disse Bezerra, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente. Então, só para contextualizar, Bezerra tinha acabado de deixar o invólucro corpóreo. Ele tinha acabado de desencarnar. E ele ainda estava numa espécie de convalescência, se é que pode-se dizer isso. E aí, Celina foi acordá-lo. Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Então, ele foi despertar com um preposto da mãe de Jesus para acordá-lo. E aí nós já começamos a nos sensibilizar com a questão. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas, que me enviam saudar, mas eu ouvia um murmúrio que parecia vir de fora. Venha ver, Bezerra, ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada e eu vi meu filho, ele está citando o Divaldo, tá? Ele está citando o Divaldo, que essa é uma conversa que ele está tendo com o Divaldo. Uma multidão que me acenava com ternura e lágrima nos olhos.
Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Bezerra me surpreendeu, na verdade, né, porque eu não conhecia essa história com tanto detalhe. Ele não conhecia e nem perguntava o nome da pessoa, ele não conhecia, ele fazia o atendimento sem nem perguntar o nome, está claro ali, sem nunca perguntar-lhes o nome. Muito lindo essa passagem. O doutor Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Notem que não foi o título de médico que ele tinha que o fez feliz. Ele foi político também, qualquer menção a ser político. Enfim, todas as coisas materiais, tudo aquilo que é possível tocar, não está na referência da felicidade de Bezerra de Menezes. O que está atapetando o caminho dele é as lágrimas que ele enxugou, o que ele pôde semear durante o caminho em que ele esteve presente aqui na Terra, e continua, nós sabemos, continua muito. Mas nós sabemos também de diversos espíritos que trabalham incessantemente, né? Muito mesmo. E esses espíritos que têm essa felicidade. Então, é falsa a ideia de que a gente tem que descansar, a gente tem que ter aquele berço esplêndido, né? Sempre vem à nossa mente o repouso, né? Sempre vem à nossa mente, e é comum nós encontrarmos pessoas falando isso, que o trabalho seria praticamente alguma coisa do tipo ruim, mas não é. É o trabalho que nos aperfeiçoa, que melhora a nossa inteligência, que permite-nos a sobrevivência corpórea, e depois do corpo também é o trabalho que nos alimenta, que nos faz servir como servos fiéis a Deus, como podermos ser considerados seus filhos. É muito importante isso, só um parênteses a respeito. Então, Bezerra ficou muito feliz. Só que isso aconteceu muito depois que foi escrito O Homem de Bem, lá no Evangelho segundo o Espírito, de novo. E olhem só o que está escrito num dos parágrafos do Homem de Bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Vocês reparem como é que salta aos olhos essa convergência, né? Essa consistência da doutrina espírita. A felicidade sem lindes, palavras de Bezerra, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho. E aqui no Homem de Bem, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Essa
essa questão é muito importante para nós, né? Nós, em todos os momentos, mesmo quando nos falte os recursos materiais, nós temos a condição de servir a Deus. Se nós estivermos numa cama doente, nós temos condições de mostrar paciência. Mostrar àqueles que nós amamos ou que nos amam, mostrarmos paciência, estaremos ajudando, contribuindo de nossa parte. Nós temos lá, eu já citei algumas vezes, não cabe sempre citar, lá no capítulo 27, item 22, nós temos o dever da prece matinal. Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós também temos esse poder em nós, que ninguém pode nos tirar, o poder da prece, o poder de nós ajudarmos aqueles que não podemos mais ajudar materialmente. Nós não podemos servir aqueles que amamos e que já voltaram, regressaram ao plano espiritual, mas nós podemos orar por eles. Hoje não é dia de falar diretamente de oração, mas poderíamos falar aqui por 1 hora, 2 horas, fazer um estudo. Certamente teremos um estudo sobre oração esse ano. Então, é muito importante que nós nos lembremos disso. Precisamos orar, precisamos estar em sintonia com o Pai, precisamos estar em sintonia com o Mestre. O próprio Mestre deu-nos provas muito reais da necessidade da prece. Ele mesmo orou por Pedro, orou no horto, orou. Várias passagens demonstram essa necessidade de oração, o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo guia. Então, é muito importante nós nos lembrarmos disso como forma de caridade, uma caridade que a gente vai chamar de caridade moral, está inclusa, né, na parte moral da caridade, muito importante, sem a qual nós não vamos conseguir sermos felizes. Então, vamos voltar para o nosso texto. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? E aqui, quando eu li esse texto, Vera, e eu faço referência à sua baianês, né? Eu me lembrei de Divaldo e o Máscara de Ferro, né? Como é que foi a história do Máscara de Ferro? Né? Também não, é uma história lindíssima, mas vamos tentar não nos aprofundarmos muito. Divaldo era perseguido por um espírito, né, que se apresentava, depois de um determinado tempo, com uma máscara de ferro para ele. E ele dizia que não podia atacar Jesus, então que ele tinha que atacar Divaldo, porque ele sabia muito bem do passado do Divaldo, tudo que ele tinha feito de errado e tudo. E Divaldo, com todo o carinho, tentava convencê-lo de que ele estava realmente sendo sincero e que aquelas coisas que ele fazia eram para ele se redimir e coisas que tal. Mas, certa vez, depois de algum período longe, o Máscara de Ferro retorna para conversar com Divaldo. E ele diz que não mais o perseguiria. E aí Divaldo fica sem entender por quê. E pergunta, por que você não vai mais me perseguir? Porque naquele dia em que você recolheu aquele bebê, você tornou impossível que eu o persiga novamente, porque você recebeu a minha mãe aos seus cuidados. Então, aquele espírito que estava perseguindo Divaldo convenceu-se de que havia sinceridade no Divaldo através de um bebê, que na verdade era um espírito que estava encarnando novamente, mas que tinha sido mãe do Máscara de Ferro. E aí, quando eu li esse afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora, nesse caso, salvou Divaldo de uma perseguição
que já durava bastante tempo. Né? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. Ora, por que é difícil exercer-se a caridade? Porque, simplesmente, os nossos interesses pessoais, vamos dizer assim, inferiores, se debatem quanto àquilo que a gente realmente gostaria de fazer. Então, nós realmente gostaríamos de fazer uma coisa que está em desacordo com a lei de Deus. Nós gostaríamos de fazer e fazemos. Não é à toa que nos encontramos nas situações em que nos encontramos de dificuldades. É fruto dessas escolhas que nós já fizemos. Por isso é difícil ser caridoso, porque cabe na caridade moral uma renúncia que precisamos fazer e que nós não queremos muitas vezes. Ainda hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, ainda perseveramos em alguns erros. Cada um sabe de si. Porque são vícios. Para nós, parece uma coisa muito simples alguém ter um determinado vício. Também não vamos entrar no mérito. Mas se é um vício, aquilo é uma dificuldade da pessoa, é muito grave para aquela pessoa. E assim como nós temos os nossos próprios vícios. E isso nos impede de exercer a caridade na sua plenitude. E a isso me remete à caridade essencial, que deixa eu pegar aqui só para não falar besteira, capítulo 110 do livro Vinha de Luz, né? Caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, podemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Eu falei há pouco a respeito de estarmos nós contra nós mesmos, né? Vocês recordam? Era sobre isso que eu falava. A caridade, se não for exercida nessa plenitude que Emmanuel retrata, ela nos deixará vazios. Ele chama de desolados, vazios, desolados. Então, a caridade material pura e simples, já vamos falar sobre isso, ela não está impedida, ela não é ruim, nada disso, mas apenas ela não é suficiente para nós prosseguirmos na nossa caminhada rumo à perfeição. É preciso a caridade moral, e nós precisamos entrelaçá-las também. Vamos falar já para não adiantar o texto. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. E aí tem aquela passagem de Estevão que ele não rebate Saulo, à época. E mesmo assim, Saulo fica muito chateado, né? Então, saber calar-se, a coragem de saber não retribuir o mal, fala Estevão no livro. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo, quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro,
muito abaixo constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. É o que nós chamamos de indulgência. Identificar o erro alheio e simplesmente ignorá-lo, né? Então, notem como é profundo e rico esse texto, esse parágrafo em específico. Ele dá o tom daquilo que, na prática, podemos fazer. Calar-se significa não revidar. Calar-se, não revidar, significa não ferir a lei de Deus. E vocês lembram, no início do texto, que é o cumprimento, a moral, o cumprimento da lei de Deus. A moral é o cumprimento da lei de Deus. Então, se nós eu me lembrei de Raca agora, o simples xingamento, né, uma simples ofensa, eu não sei se é simples, me parece que não, Raca era muito grave, mas uma palavra que eu quero me ater, eu quero minha palavra com um vocábulo de 4 letras, nos faz ferir a lei de Deus. E se nós ferimos a lei de Deus, nós não estamos cumprindo a lei. Se nós não estamos cumprindo a lei, nós não estamos sendo caridosos. E se nós não estamos sendo caridosos, não haverá salvação para nós. Lembrando que a salvação é complexa, é um processo, né? Não é um simples estalar de dedos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas é importante entender o processo que nós precisamos fazer valer, que é o processo de nos redimir, de nos silenciar, de nós renunciarmos a nós mesmos. Esse é o ponto que é importante para essa evolução que precisamos fazer. Não adianta nós sairmos distribuindo, muito provavelmente, os bens que nos sobram. Não como no óbolo da viúva, que deu mais do que deu daquilo que precisava, como Jesus remete naquela passagem. Geralmente, nós doamos aquilo que nos sobram. Assim, então, olha o mérito aí, né? Quanto menos nós temos, né, mais mérito em nós doarmos, né? Se aquilo é uma divisão daquilo que nós temos, então é maior mérito ainda, né? É uma matemática diferente, essa de Deus, né? Eu me lembro, eu não sei se... A Mônica disse que poderia contar a história, gravou até um áudio, eu me lembro claramente dela falando, não vou me estender muito, ela disse que ela tinha 5 filhos, né? E as coisas estavam muito difíceis para ela, muito mesmo. Muitas tarefas, muita coisa para fazer, assim, muito difícil mesmo. E aí ela teve um sonho, ou algo do gênero, ou alguém lhe falou que ela deveria ter o 6º filho. Aí ela não entendeu nada. E, no final, ela diz que a matemática de Deus é diferente. Quando o 6º bebê, nasceu, ela realmente ficou mais feliz. Porque ela não sabe, mas ela ficou muito feliz. E aí ela saiu com essa, que a matemática de Deus é diferente. Eu nunca mais esqueci isso. Então, uma pessoa tem 5 filhos. E aí alguém diz para ela que com 6 filhos vai melhorar. E aí é inacreditável. No mundo material, no mundo que nós vivemos hoje, é inacreditável que alguém aceite isso, né? Mas foi o que aconteceu com ela. Não sei os detalhes de como aconteceu a 6ª gravidez, mas aconteceu e ela ficou mais feliz. Foi muito bonito escutar essa história da Mônica. Vamos lá. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Ou seja, a caridade moral, a caridade material, não deve obstar a caridade moral, né? Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa.
Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tem agora de implorar auxílio. Veja, esse espírito continua retratando a sua própria história, e na história desse espírito, ele teve que implorar, né, por auxílio a um dos pobres que ele encontrou na Terra, que o espírito encontrou na Terra. É uma mulher, tá? É um espírito, assina como mulher, mas eu estou falando como espírito. E aí nós vemos, né, aplicada a lei de Deus, a lei de causa e efeito, tudo aquilo, para que a gente perceba, né, que a posição que nós estamos é temporária, é um cárcere, uma espécie de cárcere educativo, uma espécie de escola que nós estamos na Terra, e que nós precisamos nos esforçar para adquirir esses novos méritos para nós mesmos, né? Para que nós consigamos elevar os nossos sentimentos. E é aí que nós temos que renunciar, e é aí que nós temos que pensar primeiro no outro, que é aí que nós temos que fazer aquilo que nos cabe como dever, e por aí vai. Nós precisamos lembrar disso. Importante nós sempre estarmos lembrando. Nós não estamos na Terra a passeio. Nós estamos aqui por uma missão. As pessoas estão ao nosso redor. Elas são as pessoas corretas, né? As pessoas necessárias, as pessoas que vão nos propiciar um desenvolvimento. Cabe a nós entendê-las. Todos nós temos defeitos, né? Nós precisamos entender isso para poder facilitar o entendimento daqueles que nos rodeiam. Essa compreensão, uma compreensão que vai ao ápice quando Jesus está na cruz e diz: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, o sujeito está lá na cruz, já todos traíram, abandonaram, menos João, né, a mãe, mas abandonaram os discípulos, e ele está lá só, sofrendo, depois de um tempo de suplício, e ele está na cruz e diz, com uma compreensão, o ápice do que se poderia chamar de compreensão. Ele diz: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Eu não tenho como discordar de Jesus, obviamente, mas fica evidente em muitos casos, a pessoa nem sabe o que está fazendo, a gente está fazendo mal, nem sabe que está fazendo mal. E aí a gente lembra de Jesus quando diz a Pedro: Pedro, não são maus, são fracos, homens fracos. Né? Então, né, essa questão é importante para facilitar a nossa compreensão das pessoas. Né? A pessoa não teve a preparação, assim, enfim, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente passa a ter uma visão de futuro bem diferente. Não é uma coisa que passa em branco, né? Só passa em branco se a gente deixar, porque cerebralmente, né, o que vai na nossa mente é um descortínio mesmo, é uma luz enorme que dá sentido à vida, né? Você passa a ter um sentido. Não, eu estou aqui, estou passando um período aqui, porque eu tenho alguns degraus a subir nessa elevação para chegar até Deus, para estar no seio de Deus, né? Como diz a parábola, no seio de Abraão. Para estar no seio de Deus, nós precisamos fazer esse esforço. E nós já nos preparamos. Nós não podemos ser como o mal rico. Nós já nos preparamos, já estamos preparados. Nós não estamos na casa espírita à toa. Nós não estamos vinculados a essa casa por uma coincidência, um acaso. Não é verdade, é um acaso, né? Me lembro de uma companheira nossa que falou claramente que nós somos espíritos, disseram que nós somos pensados para estarmos aqui, nessa casa espírita. Essa casa espírita é a nossa casa espírita, é aqui que nós estamos vinculados, é aqui que nós podemos contribuir, trabalhar.
É uma forma de caridade também trabalharmos na nossa casa espírita, trabalharmos lá no Boa Nova. Enfim, a gente precisa estar ligado com esses pensamentos para que nós façamos a parte que nos cabe na obra da criação, como também está escrito no capítulo, na questão 132 do Livro dos Espíritos, do objetivo da encarnação. A primeira é a perfeição e a segunda, a parte que nos cabe. A parte que nos cabe está envolvida, toda ela, com as pessoas que estão próximas. Sem o próximo, nós não conseguiríamos evoluir. Não adianta achar que vai ficar em paz se estiver sozinho, separado. Não vai, isso não acontece. Não vai acontecer essa evolução. Não é à toa que na Terra nós temos 8 bilhões de irmãos encarnados. Estimativa da ONU agora, no início do ano agora, a estimativa é de 8 bilhões de encarnados na Terra. São todos nossos irmãos. São todos nossos irmãos. 8 bilhões. Olha que família linda que nós temos. Nenhum deles pode escapulir de nós em nenhum momento, principalmente aqueles que estão perto. Nós precisamos fazer esse esforço em todos os momentos. A nossa vida é aquilo que nós precisamos. Os espíritos, de forma estarrecedora para mim, eles criam as dificuldades para nós, em muitos casos. E essa dificuldade nos ajuda, porque é com ela que nós desenvolvemos a inteligência, que nós desenvolvemos a questão moral. Ninguém quer ficar dormindo no chão, por isso que construíram a cama. Ninguém quer ficar dormindo ao relento, por isso que construíram as casas. Mas isso não acontecia. Nós éramos, no início, nós éramos itinerantes, nômades, nós ficávamos vagueando para conseguir o alimento. Nós evoluímos, nós vamos sempre evoluir. Agora, a internet, a inteligência artificial, tudo mais, as coisas estão mudando, a gente está no meio da mudança. Dá a impressão que a gente está em 1923. A ideia que eu tenho é essa, nós estamos em 1923, o chat GPT, que é a inteligência artificial, que talvez já tenham ouvido falar, simplesmente você escreve um comando para ele, eu posso mostrar aqui, você escreve, pede para ele fazer determinada coisa, ele vai lá e faz. Ele cria um programa de computador, sozinho, ele vai digitando lá e aparece o computador para vocês, para a pessoa que está digitando. Provavelmente, eu nunca fiz isso, mas agora me vem à mente o advogado, precisa de a lei e bota lá. A lei, escreve, já aparece a lei para ele. E também coisas espíritas, né? Não tá tem aquele, eu pesquisei, né? Porque qual é a maior caridade que pode ser feita à doutrina espírita, né? A maior caridade é a divulgação. E aí eu fui lá procurar. E aí ele diz que não tem citação, não tem livro nenhum a respeito disso. E aí, procurando mais um pouco, eu descobri um estudioso, alguém que estudou lá, tem uma passagem em Socorros, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Eu vou ficar devendo essa, eu tenho certeza que eu anotei, está num livro, é uma passagem em que ele não fala exatamente isso, né? Mas é uma coisa que depois traduziu-se para isso. Então, repara, eu ia ficar procurando igual louco, mas o ChatGPT, não tem referência disso. Aí, pesquisando, encontrei alguém que supostamente conseguiu explicar de onde que surgiu essa frase. Então, 1923 em 2023, nós estamos vivendo isso agora. Isso vai mudar tudo, isso vai mudar totalmente as coisas. Determinadas profissões vão deixar de existir, outras virão. E a gente precisa compor isso, porque se a gente está acumulando tanta riqueza em determinadas empresas, nós vamos precisar dar um jeito dessas riquezas poderem ser divididas, né? Se a gente faz mais com menos, vai ter menos emprego. Enfim, tem uma série de coisas que vão ser necessárias que nós, primeiramente, entendamos os problemas que vão surgir, e depois nós utilizemos a inteligência para solucionar os problemas com criatividade, e nos desenvolvermos, e,
Por outra, nós precisamos pensar naqueles que não têm os mesmos recursos que nós. Passam fome, sede, frio, calor, não têm recursos para se recomporem, para amainarem as dificuldades que têm. Então, quem vai fazer isso somos nós. Nós que temos uma formação, que temos alguma condição, nós temos que pensar nisso com clareza, né? Não basta que nós sejamos felizes aqui na Terra, dentro dessas possibilidades limitadas que temos. É preciso que nós trabalhemos por um mundo melhor, pela implantação do reino de Deus na Terra. É do nosso objetivo também ajudar na criação. Então, vamos prosseguir aqui, caminhando para o final. Vera, já são 21h34. Eu posso continuar, né? Da outra vez, você falou... Até 10:50, até 10:10 você pode tá bom. Eu acho que não vai até lá, não, mas só para ter a sua autorização, tá bom? Obrigado. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensai sempre nisto, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Essa mensagem é de 1860. Né? Eu fico pensando quanto tempo mais ainda nós vamos precisar. Porque Jesus já disse isso, resumidamente, tudo isso que foi dito, e mais alguma coisa, em amar ao próximo como a ti mesmo, e fazer ao próximo o que gostarias que fizessem contigo. E é importante que nós saibamos trabalhar isso dentro de nós. Lá no Homem de Bem, ele fala também a respeito de ver todos como irmãos. O Homem de Bem trata isso, ver todos como irmãos. Né? E aí, como ele vê como irmãos, ele trata todo mundo da mesma forma. Né? Trata todo mundo igual. E aí, nós temos a missão difícil de tratar 8 bilhões de habitantes da Terra de forma igualitária. É muito importante que a gente tenha isso na cabeça. E aí eu fiquei pensando em coisas, né? Vocês já me conhecem, fiquei pensando em coisas que nós pudéssemos relembrar aqui juntos, né? Para complementar o estudo de forma prática, objetiva. A Ana Maria é que me inspirou isso, já deve ter uns 20 anos. Ela disse, Ana Maria Moreira, ela disse, eu procuro sempre achar alguma coisa de ordem prática para poder fazer, transformar o aprendizado em uma coisa de ordem prática. Né? E hoje eu fiquei pensando, enquanto estava terminando o estudo, eu fiquei pensando na questão da maledicência. Né? Uma questão comum, falar mal dos outros. Uma questão comum no cotidiano de muita gente. Espero que de nenhum de nós, mas, se for o caso, a gente deve lembrar que falar mal dos outros, né? A maledicência espera a sinceridade. Essa eu decorei. A maledicência espera a sinceridade para agir. Então, repara que a sinceridade, supostamente, é uma qualidade. E é óbvio que você não vai ser insincero, não é disso que se trata. Mas o excesso da sinceridade, que magoa e traz ressentimento, é uma oportunidade para maledicência. E lembrem-se, como disse Jesus, ou lembremos-nos, como disse Jesus, raca já é ferir a lei. Já não entra no reino de Deus, não é? No reino dos céus. Então, falar mal dos outros é dar vazão, é dar prosseguimento ao mal. Né? Fazer silêncio é a forma de caridade, nesse caso.
E eu me lembrei disso porque a impressão que dá, de maneira furtiva, de maneira isolada, sem o conhecimento de ninguém, é que aquilo, falar mal dos outros, não tem consequência. Tem consequência. Primeiro, de novo, fere a lei de Deus. Segundo, espalha o mal, propaga o mal. O simples fato de não fazer o bem já é mal, nós sabemos. O simples fato de não fazer o bem já é mal. Imagina nós ajudarmos a propagar o mal. Isso não é bom. Nós temos que lembrar dessas questões. Né? Bom, eu pensei na caridade essencial como um norte para nós, porque é bem claro a questão, são duas questões claras. A primeira, a conduta, né? Pensarmos, falarmos e agirmos de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre. Então, essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa, que é importante a gente lembrar, todos nós lembrarmos, é a questão vamos dizer assim, do vazio que vai nos restar se nós não formos caridosos moralmente. Ou seja, se nós não nos melhorarmos intimamente, que é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós não estamos nos desenvolvendo intelectualmente apenas. Também a inteligência está sendo desenvolvida, e aí vocês sabem, eu já citei também várias vezes a questão 898, que diz que a gente, em pouco tempo no mundo espiritual, aprende muita coisa que a gente aprenderia aqui na Terra. Ou seja, esse não é um problema para nós. Isso não é um problema, porque nós somos espíritos. Nós estamos aqui de passagem, nós vamos voltar para a erraticidade e nós vamos ter a oportunidade de aprendermos muito. O que não quer dizer que nós não vamos aprender na Terra. Ok, mas não é o mais importante desenvolver, angariar enormes conhecimentos em detrimento da caridade moral, em detrimento de nós participarmos da implantação do reino de Deus na Terra. É muito importante ter isso em mente. Só resolver problemas materiais não vai resolver o verdadeiro problema a que nós estamos instados numa encarnação. Não vai acontecer. Então, nós temos que ter isso sobremaneira em nossas mentes e trabalharmos por isso, pensarmos nisso, lembrarmos disso diuturnamente, que é o que devemos fazer. Como diz também o homem de bem, nós precisamos ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje, em outras palavras. Mas é assim, nós temos que nos avaliarmos diariamente e identificarmos se nós realmente estamos sendo melhores, se ninguém tem qualquer queixa de nós, se nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para servir e amar aqueles que nos rodeiam. Essa deve ser a batida que nós devemos dar ao nosso coração. O que nós temos feito, para onde nós estamos caminhando. Se está difícil, e está difícil, né? O mundo está muito difícil, cada dia está mais difícil, né? Nós precisamos lembrar, e aí eu vou me referir à fé lá que o Jorge lembrou. É preciso ter fé. A fé, como disse o Jorge, muito bem dito, é uma construção, assim como o amor, né? É uma construção. E por falar em amor, se a Vera me permite, eu ainda tenho alguns minutos, eu vou colocar um vídeo para encerrar o nosso estudo na noite de hoje. Vera, você não precisa devolver mais a palavra a mim, tá? Ela vai estar entregue depois do vídeo para a nossa própria reflexão. Eu me emocionei muito ao selecionar esse vídeo. Imagino que não tenha sido à toa, tomara que não, né? Não confio muito nas minhas... em que eu sou algum instrumento útil dessa forma, mas me sensibilizou bastante e eu gostaria de agradecer a vocês a presença amiga, os pensamentos, orem por mim para que eu possa, quem sabe um dia, ser um homem de bem, de verdade, e que oremos nós por todos nós, para que nós possamos nos encontrar depois dessa encarnação, continuando amigos que somos, continuando construindo essa amizade, esse amor que temos mutuamente entre todos.
É muito, muito legal nos encontrarmos, nos abraçarmos, vivenciarmos esse convívio maravilhoso que nos foi dado a conhecer a cada um de nós. Muito obrigado, sinceramente, por tudo, pessoal.